Bom, vamos lá. Amanda, o que você vai falar com a gente hoje, Amanda? Eu não vou nem falar seu sobrenome, porque eu não consigo falar. É Cravichim? Cravichim. Ele mais assusta do que difícil de falar. É estranho. É ucraniano. É ucraniano. Ganhei do meu marido. Ganhou do seu marido, entendi. Chegaram seguidores da Amanda. Ah, estão chegando. Boa noite, Amanda, pessoal. Te adoro, Gabriela Meneghel. Beijo, Gabriela. Muito bom. E você vai falar do que com a gente hoje? Hoje a gente vai falar de contribuição em atraso. Eita. Contribuição em atraso. Você vai entrar no decreto 10.410, os reflexos no 27.2, vai falar tudo isso no 45A. Um pouquinho de cada coisa, né? Muito bom. E vai falar na prática como que a gente resolve? Na prática, como a gente resolve. Que é a advocacia raiz. Então vamos anotar, galera. Isso é importante porque é um dos principais problemas que a gente tem na advocacia hoje é a contribuição em atraso, né? Assim, a contribuição em atraso, ela está sendo bem recorrente desde a pré-reforma da Previdência, né? Então, ali em 2019, quando a reforma estava ali prestes a ser aprovada, então, houve uma corrida contra o tempo dos segurados para poder aposentar. E nessa corrida, então, os segurados tentaram, de qualquer forma, aumentar o tempo de contribuição para se enquadrar numa regra, ainda que fosse de transição, ou até mesmo numa regra para garantir o direito nas regras anteriormente vigentes, né? Só que o recolhimento em atraso, eu gosto de falar para todo mundo que ele não é para todos os segurados, né? Então, às vezes, o cliente chega lá no escritório, ele tem uma mulher, por exemplo, tem 20 anos de tempo de contribuição, e ela fala, doutora, mas eu não posso recolher esses 10 anos? Na verdade, são para poucos, né? São para poucos, então, assim, quando o segurado perguntar, eu posso recolher? Às vezes pode, mas será que é vantajoso? Às vezes, ainda que possa, vale a pena? Então, assim, eu sempre falo que a contribuição em atraso, a análise da contribuição em atraso, ela não é um processo autônomo, ela não é uma análise autônoma, não é um procedimento autônomo que você vai fazer de forma autônoma. A contribuição em atraso, invariavelmente, ela vai estar vinculada a um planejamento previdenciário. Né? Então, assim, todas as minhas análises de contribuição em atraso, elas foram precedidas de um planejamento previdenciário, e daí, nesse planejamento, quando eu vou fazer o cálculo do tempo, o cálculo das regras ali de direito adquirido, ou das regras de transição, então, é claro que eu faço, primeiro, uma análise das lacunas, dos períodos que aquele segurado não recolheu durante a sua vida contributiva, desde da primeira contribuição até o momento atual, e aí depois eu converso com ele, olha, todo esse período aqui está em aberto, você exerceu alguma atividade remunerada durante esse período? Aí a gente já está indo para a segunda etapa, eu exerci. Bom, você exerceu de que forma? Eu era estagiário. Bom, já não é para ele, porque estagiário, segurado facultativo, não pode recolher em atraso. Eu era empregado, só que eu não tinha registro na carteira de trabalho. Opa, minha análise já muda um pouquinho. Se ele era empregado, ele não tinha responsabilidade das contribuições. Então, eu vou poder buscar esse tempo, mas ele não vai recolher em atraso. Então, veja que a análise vai mudando. Você faz antes, na entrevista com o cliente, ou você faz depois o planejamento para depois encaixar isso? Então, primeiro, quando o cliente vai no primeiro atendimento, eu meio que faço um filtro. Olha, se eventualmente encontrar alguma lacuna, você exerceu alguma atividade, teve algum período que você trabalhou sem registro, você teve alguma empresa. Se ele fala alguma coisa nesse sentido, não, doutor, eu cheguei a vender alguma coisa, ou eu tinha uma empresa sim, mas nunca paguei. Aí, depois da minha análise, no segundo atendimento, aí eu mostro para ele, olha, esses períodos que estão em aberto, foi a época que o senhor trabalhou? Que documento que o senhor tem relacionado a esse período? Né? Porque às vezes, se for um período muito grande, às vezes o tempo que ele vai levar para recuperar esse valor investido não vale a pena, né? Então, e outra coisa também que a gente também agora, né, depois do decreto 10.410, será que o INSS vai reconhecer
essa contribuição em atraso para fim de direito adquirido, para fim de enquadramento de regra de transição? Teve a polêmica que saiu a nota do INSS, né? Não considerando, né, esses pagamentos. Não considerando, na via administrativa, pelo menos os últimos despachos que eu tive, pagamentos efetuados depois de julho de 2020 não estão sendo computados nem para fim de direito adquirido e nem para regra de transição, mas na esfera judicial eu estou tendo êxito, tá? Eles estão enquadrando, ali o TRF da quarta está com a jurisprudência bem firme no sentido de reconhecer tanto para fim de direito adquirido quanto para fim de regra de transição, em alguns casos, daí em primeira instância, tá na sentença, o efeito financeiro está sendo da DER. Já na turma de recursos ou no próprio tribunal, aí o efeito financeiro está sendo do pagamento. Vamos voltar só um pouquinho para entender melhor, assim, porque às vezes quem está assistindo não entendeu o que o decreto falou e o que essa circular do INSS veio para regulamentar ainda mais e deixar a gente numa dificuldade muito grande. Bom, essa circular, na verdade, não tem um caráter normativo ainda, foi uma instrução, foi meio que uma orientação ali para os servidores. Mas o que me preocupou foi que o programa de cálculo do INSS considerou isso. Tanto que os despachos estão sendo no sentido de indeferimento. Então, assim, o que estava contemplado, que está contemplado nessa orientação? Todos os pagamentos desse período em atraso que forem efetuados a partir de julho de 2020, ainda que você tenha dado entrada em 2019, antes da reforma, se o INSS gerou a guia depois de julho de 2020, que foi quando o decreto entrou em vigor, né? O pagamento foi efetuado depois de julho, esse tempo ele vai ser computado. Só que ele vai ser computado como se fosse um tempo posterior àquela data, na data do pagamento. Então, assim, se você estiver pagando em atraso, por exemplo, um período de 80 a 83, para fim de direito adquirido em 13 do 11 de 2019, quando foi publicada a EC. Aquele tempo não vai entrar até dia 13, ele vai entrar depois. Ele vai entrar no tempo de contribuição da data agora. Então, tu não vai conseguir alcançar o direito adquirido ou uma regra de transição, enfim, o tempo não vai ser jogado fora. Por exemplo, teve uma cliente, inclusive, que a gente foi fazer o recolhimento em atraso. E assim, se ela pagasse 1 ano e meio, ela pegava 86 pontos até dia 13 do 11. Direito adquirido, aposentadoria integral, regra do direito adquirido. E se ela pagasse um pouquinho mais, ela pegava os 87 pontos. E eu falei para ela, olha, tu queres arriscar, e aí, se for o caso, ter que entrar com a ação e tal, ou tu queres pagar um pouquinho mais e garantir também a regra nova. Aí o meu requerimento eu fiz com 2 pedidos. Inicialmente eu pedi o direito adquirido, né? E caso o INSS não entendesse daquela forma, que então fosse reconhecida a regra dos 87 pontos. Só que esse meu requerimento foi antes da alteração. Então o INSS enquadrou no direito adquirido. Só que depois essa orientação está sendo assim, na via administrativa, não estão reconhecendo. Porque quando o INSS emite a guia do pagamento dos atrasados, no próprio despacho ele fala, olha, você está pagando, mas isso não quer dizer que eu vou reconhecer o seu direito, então paga primeiro que daí eu analiso. Então, aí assim, como eu faço, tá? Eu sempre faço os meus recolhimentos em atraso no requerimento de benefício. Sim. Então, no meu pedido, eu abro um tópico específico, eu descrevo qual foi a atividade, qual é o conjunto probatório, o período. Se for o caso, eu peço para que seja contado como carência, né? Às vezes só como tempo, porque tem essa questão que é bem polêmica também, que o pessoal tem bastante dificuldade de entender. Então, eu esclareço bastante essa parte, e aí no final eu falo, eu só quero a emissão da guia condicionado à concessão do benefício. Né? E aí, se o INSS não me esclarece, o que eu peço? Quando ele emite a guia, eu peço para que ele emita também, isso está na IN, a gente pode pedir,
que ele imita um extrato do cálculo que ele está fazendo, o que ele está considerando até aquela DR. Que aí tu já sabe. Tu já sabe. Aí na própria carta de exigência que ele faz quando ele emite a guia, você já responde a carta de exigência pedindo isso. E na IN tem que o INSS ele tem que incluir ali o extrato do cálculo que ele está considerando. Que daí você fica muito mais seguro. Né? Eu não tenho coragem de pedir uma indenização, por exemplo, né, um requerimento em atraso, avulso. Eu quero ali recolher de 90 a 92, vou ligar lá no 135, o servidor vai abrir a tarefa. Eu não tenho coragem, porque eu acho temerário demais, né? Com certeza, então, assim, uma dica que eu dou que tem funcionado hoje, eu faço, é difícil um benefício que não tenha recolhimento em atraso, um benefício que seja num valor um pouco mais alto, né? Então, mas eu tenho preferido, nesses casos, a esfera judicial. Tá? Aí, na esfera judicial, a gente também tem um probleminha. Porque o que acontece? Quando você entra com pedido de recolhimento em atraso e a concessão do benefício condicionada ao pagamento, no primeiro grau, muitas vezes, a juíza dá a sentença linda ali. Ela fala, olha, reconheço o direito ao benefício, os atrasados desde a DER, condena o INSS a emissão da guia e, após ao pagamento, a concessão do benefício. Perfeito, exatamente como você pediu na inicial. Se o INSS não recorre, que muitas das vezes ele não recorre, perfeito, o segurado faz o pagamento, tu junta no processo, a concessão, ótimo. Se o segurado recorre, aqui vem o problema. Por quê? Também em âmbito do TRF da quarta, tá, gente? Que é a minha maior atuação. O que acontece? Na turma de recursos e no TRF também, qual o entendimento? Olha, não pode existir uma decisão, uma sentença condicionada. Eu não posso garantir uma concessão do benefício condicionada a um pagamento. Que é um problema, porque daí você ganha, mas não leva. Então, assim, olha... Vai ser a verdade. Né? Exatamente. Então, assim, olha, eu até vou condenar o INSS que emitir a guia, você vai pagar, tudo ok, mas queres pedir o benefício? Volta para o administrativo. E aí tu entra naquela problemática que o pagamento foi depois. Aí tu tem que ajuizar de novo, porque tem o direito. Então tem essa problemática. Daí também uma estratégia, uma dica bem valiosa, pessoal. Na tua inicial, faz um pedido de diligência. Antes da sentença, peça para o magistrado emitir a guia. E isso tem dado certo. Então, antes da sentença... Para oficiar o INSS, para que o INSS... Exatamente, porque como você demonstrou o interesse de agir no teu processo administrativo, a controvérsia foi assim, ou demorou e o processo nem foi analisado, ou o INSS não reconheceu a tua atividade. Né? São essas duas opções. Bom, se a juíza mandou emitir a guia, bom, ela reconheceu a atividade. Aí o que eu falo para o cliente? Olha, não é certeza que vai ser concedido, mas, né, ela aceitou e ela vai emitir a guia. Aí ela emite a guia, ele paga, e aí o processo vai concluso. Então, assim, claro, você tem que ter muita segurança que os demais períodos ali estão em controvérsia, e realmente a única parte ali mais controversa é esse período em atraso. Mas tem funcionado. Você pedir essa diligência antes da sentença, você elimina a sentença condicionante. E o mais engraçado, que no primeiro grau, aí, mesmo o pagamento sendo nesse momento, a gente consegue os atrasados desde a DER. Então, é o ideal, assim, é o ideal. Tem uma pergunta ali, se no GEF o entendimento também é de reconhecimento do tempo de contribuição para direito adquirido e regras de transição. Sim. O pagamento é da DER? É o que a gente acabou de falar, né? Não. Então, no primeiro grau, se o INSS não recorre, nas turmas e no TRF, o efeito financeiro é do pagamento. Então, a gente só consegue o efeito financeiro da DER, eu só consegui, pelo menos, da DER, quando não teve recurso. Tanto no GEF quanto no TRF, o efeito financeiro é do pagamento. Você enquadra para a regra de transição, enquadra para direito adquirido, mas o efeito financeiro é do pagamento. A partir do pagamento. Mas já é um adianto, né? Sim. Agora, a gente acabou te cortando.
Você estava falando daquele filtro. Quem são, na verdade, onde a gente vai chegar e quem são segurados ou cliente que vai conseguir, de fato, fazer o requerimento do pagamento em atraso? Então, como eu sempre falo, o recolhimento em atraso não é um processo autônomo. Ele sempre vai estar vinculado ou à concessão de um benefício, a uma análise, a um planejamento, né? Então, assim, quem vão ser os segurados? Aquele que valer a pena. Qual vai ser aquele que vale a pena? Você vai ter que fazer a análise e verificar matematicamente qual que vale a pena. Normalmente, são aqueles segurados que, pagando aquela indenização, aquele débito, enfim, que isso a gente também tem que tratar, que indenização não é a mesma coisa que débito, que não é a mesma coisa que complementação, e o pessoal joga tudo no mesmo bolso, são 3 coisas completamente diferentes, análise completamente diferente, cálculo completamente diferente. Então, você vai ter que analisar matematicamente o efeito financeiro desse recolhimento em atraso para, se for o caso, indicar para o teu cliente aquilo dali ou não. E é o cliente que vai decidir, olha, doutor, eu não tenho esse valor. Prefiro contribuir aqui mais 2, 3 anos. E consegue parcelar o cliente? Consegue parcelar essa guia? Consegue parcelar, mas o teu benefício ou a tua certidão, porque esse recolhimento em atraso não é só para aposentadoria, é para certidão de tempo de contribuição também. Então, muito servidor público pode fazer esse recolhimento em atraso, tanto de tempo urbano quanto de tempo rural. Ele pode parcelar, mas tanto a aposentadoria ou a CTC só vão ser emitidos ali satisfeitos depois da quitação. Então, se for um parcelamento, às vezes, muito longo, não vale a pena. E tem a questão, né, que eu já te vi explicando, mas que muita gente tem dúvida da contagem do tempo para carência, né? Porque talvez realmente não vale a pena pagar, porque não vai contar para carência. Então, eu vi que teve pergunta ali também, explica para o pessoal como é que funciona. Pessoal, assim, principalmente nas aposentadorias por idade. Porque, assim, todo benefício programado, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, aposentadoria especial, nós temos ali um número de carência que são 180 contribuições, né? Então, por exemplo, digamos que uma pessoa ela tem 30 anos de tempo de contribuição. Desses 30 anos, 20 é rural e 10 é urbano. Ele vai poder pedir uma aposentadoria por tempo? Não, ele não tem carência. Mas ele tem 30 anos. Ele tem 30 anos de tempo de contribuição. Exatamente. Entende? Então, assim, nesse caso, ele pode recolher 5 anos? Daí depende. Depende por quê? Se a primeira contribuição dele foi em dia, tá, pessoal? E nesse em dia tem que ser como segurado ali, obrigatório, contribuinte individual. Exatamente. Então, eu quero recolher de janeiro de 80 a dezembro de 80. Então, 12 meses ali. Tá. A minha primeira contribuição foi em junho de 79, como contribuinte individual. Bom, contribuinte individual, ele perde a qualidade de segurado depois de quanto tempo sem recolher? 1 ano. Bom, então eu fiz em junho de 79, eu quero recolher de janeiro de 80 a dezembro de 80, esse recolhimento em atraso vai contar como carência? Vai contar como carência. Por quê? Porque você estava na qualidade segurada. Não pode perder a qualidade segurada. Exatamente. Agora, a minha primeira contribuição foi em junho de 75. Eu vou recolher, daí não contribuí mais, contribuinte individual. Aí eu quero recolher de 82 a 83. Vai contar como tempo? Vai. Vai contar como carência? Não vai. Porque eu perdi a qualidade segurada. A análise da qualidade segurada, pessoal, é da primeira contribuição lá atrás até o período que você quer recolher. Não é de agora. Agora eu não preciso estar na qualidade segurada. É daquela época. É isso que o pessoal tem que entender. E outra coisa, não adianta ser qualidade segurada de carteira assinada. Tem que ser naquela atividade, naquela categoria. Naquela categoria. Porque senão o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo uma retroação da DIC, que é a retroação da data de início das contribuições. E a IN, no artigo 154, ela expressamente fala: retroação da DIC não conta para carência, conta para tempo. Esse pagamento, ele não vai ser em vão, ele não vai ser jogado. Vai aumentar coeficiente, vai aumentar fator. Mas se você tiver numa aposentadoria por idade, a pessoa tem 13 anos de tempo de contribuição.
aí falta 2 anos, ela não tem a primeira em dia, não adianta. Eu ainda falo para o meu cliente assim, olha, tu pode recolher 40 anos, não vai fazer diferença nenhuma. A gente está tendo bastante pergunta aqui com relação a esse tema. Exatamente o que a gente acabou de falar para a doutora responder na doutora Sandra, é que na aposentadoria por idade a gente tem que ficar atento à perda da qualidade segurada, né? É que a aposentadoria por idade, ela tem essa questão que eu acho mais grave. Que é a carência. Que a carência, eles são só... São as 180 contribuições, né? E geralmente quem está faltando tempo, está faltando carência. Carência, né? Ele precisa que conte como carência. Né? Exatamente. Na aposentadoria por tempo, claro que tem esse exemplo que eu dei ali. Sim, do rural. Tem, mas é bem mais incomum, né? O que a gente tem maior dificuldade é na aposentadoria por idade mesmo, que aí são aquelas pessoas que já estão com uma idade mais avançada e elas querem aposentar, só que não teve a primeira em dia. E lembrando que o segurado facultativo, ele perde a qualidade segurada em menos tempo do que o contribuinte individual. Então, se é uma habilitação, uma solicitação de pagamento de atrasados, de contribuição em atraso, a gente tem que observar que o período são 6 meses, né? 6 meses. 6 meses, não pode perder a qualidade segurada, né? E é bem mais difícil, assim, né? Até hoje eu não fiz de facultativo. Como comprova atividade, não comprova. É que aí você não comprova atividade. Só pode... Os últimos 6 meses. Os últimos 6 meses. Isso. Os últimos 6 meses. Você não pode ir para trás. Se tiver período mais antigo, nem adianta de como facultativo. Né? Normalmente é para aquelas pessoas assim, uma dona de casa, um estudante, estagiário que estava ali contribuindo, se perdeu, daí ele vai lá no SAL, no sistema de acréscimos legais. Gera guia. A meleca é o caput do 27 combinado com o inciso 2, porque ele não tipifica momento temporal e lá ele aloca o facultativo na mesma condição do CI. Já o decreto 3048, com 10.410, que vem falar junto com a IN 77 que o facultativo seria 6 meses. Mas pensando no conceito axiológico, inclusive, a lei em escala de grandeza... Não, estou falando, escala de grandeza é que o INSS é mestre em não cumprir a lei, o Poder Judiciário também às vezes vira a cara para a lei, porque assim, são fundamentações que você pega decisões da TNU, por exemplo, que ela fala, e do próprio STJ, falando, pode pagar em atraso desde que não perca a qualidade de segurado, certo? Usando o prazo da tabela de graça, ou do artigo 13 do decreto, ou do 15 da lei. Só que em momento algum o artigo 27.2 tipifica isso. Ele não fala. Ele fala assim, você pode pagar em atraso qualquer parcela de contribuição social a partir da primeira em dia. Esse é o texto. Não, é o texto. Princípio da legalidade estrita. E aí você tem interpretações do texto onde o texto é auto-interpretativo. Então, portanto, não requer interpretação nem do Poder Judiciário, muito menos do INSS, porque ele é claro, você pode pagar em dia a partir da primeira válida. Quer mais claro que isso? Em nenhum momento fala. Não fala. E aí aí tiraram o artigo 15 e falaram, mas de onde vocês estão pegando o artigo 15 que ele só vai poder pagar dentro do período da qualidade segurada? Então, essa é uma matéria, talvez, para a gente se debruçar e voltar a discutir, porque na época que o Paulo era servidor, por exemplo, era comum invocar o 27.2 e do jeito certo... Ele invocava santo melhor. Mas ele passava. Sim. E aí, agora está ficando cada vez mais difícil. Agora, ninguém discute o 45A, quando eu vou falar de indenização. Aí ninguém discute. Porque a grande problemática é o cômputo disso para efeito de carência, que já virou uma miscelânea quando transmutaram tempo de contribuição em algo que sequer a emenda constitucional 103 conseguiu definir. Não conseguiu, porque tem hora que ela fala tempo de contribuição, tem hora que ela fala tempo de serviço, tem hora que ela trata como carência, aí você fica numa bagunça, porque tempo de contribuição, nos termos do artigo 4º da emenda constitucional 20, é meramente tempo de trabalho, ou seja, tempo de serviço. Onde ela fala tempo de contribuição, ela está falando tempo de serviço, então não tem que pagar.
Agora, ela não definiu por quê. Aquilo lá foi uma baita de uma colcha de retalho do inferno que tá dando não precisa ir longe, gente. Peguem o artigo 26, que trata da problemática calcular da emenda constitucional 103, e vejam a aberração que ele fez em casos tipo a aposentadoria por incapacidade, no caso, pensão por morte, e como que a gente vai resolver? Como que eu chego para um segurado e falo assim, ó, meu amigo, eu ganhei a sua ação, transmutei o seu benefício, Amanda, de auxílio incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade, aposentadoria por invalidez. Fala, nossa, doutor, o senhor é maravilhoso. E você vai ganhar a bagatela. Você ganhava 3,5, agora você vai ganhar R$1.500. Eu ganhei o quê? O que eu ganhei? Não, é a emenda constitucional 103, é o cálculo novo. Eu quero ter um cálculo velho. Por que o senhor fez essa maldade comigo e ainda vou pagar o senhor? Vai. Então, assim, e se eles começarem a criar essas barreiras, a gente vai criar outras barreiras, porque dá para fazer um estrago com o 27.2, mesmo trabalhando dentro do prazo dos 36 meses. Se o cara quiser sacanear, ele sacaneia, entendeu? Ela nunca contribuiu, ela contribuiu uma vez lá atrás, 1980. Nem era nascido, coitado. Mas vamos lá. Não era lá, viu? Contribuiu lá atrás, 1980. Ok, nunca mais contribuiu. Beleza? Ficou incapaz hoje. Só que aí ela trabalhava, ela era advogada, ela só não recolhia. Aí, artigo 9º do decreto 3048, artigo 11 da lei de custeio, artigo 12 da lei de benefício, fala o quê? Que ela é segurada obrigatória. Então, ela estava inadimplente, então ela poderia ter recolhido? Sim ou não? Então, tem um monte de bagunça que tem que arrumar. Eu acho problemático falar dos 36 meses sem ter perna. Perna, falando assim, perna legal. Porque é uma interpretação da justiça. STJ TNU. Mas é as nossas armas, né? Por mais que a gente... Sim, mas falando assim, mas cadê o conceito que o STJ bate tanto do princípio da... Quando você invoca, ele vem. Mas princípio da legalidade estrita. Eu falo, então tá bom. Mas a legalidade é só quando é em prejuízo do segurado. É só a gente pegar o 862. Para que discutir o 862? A data de início do auxílio acidente está expresso na lei. Mas é a data da cessação do auxílio doença. Para que discutir? Quando eu escrevi, em 2012, quando o primeiro benefício por incapacidade de livro que eu escrevi, estava lá. Ele é benefício sequencial. Encerra-se um, nasce-se o outro. Qual é o momento temporal? A partir do encerramento desse, eu, INSS, olho e falo, tá faltando mesmo aqui, vai prejudicar você, tô auxílio acidente. Não tinha que falar. Mas cada hora eles vêm discutindo coisas mais absurdas, coisas que já foram discutidas, eles estão rediscutindo. Quando a lei é prejudicial, por exemplo, contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente, a TNU agora sedimentou ali, né? Tá lei, né? Porque não está na lei. Aí, não está na lei. E aí o 27 ali, que em tese a primeira em dia pode recolher, vai contar? Aí não, aí tem que ter a qualidade segurada. Mas da onde está falando isso? Porque não fala. Mas é uma construção jurisprudencial em prejuízo do segurado. Ok. Então tá bom, qualidade segurada. Ele tinha qualidade segurada pelo artigo 9º do decreto e pelo artigo 11 da lei. Como que ele tinha? Vocês não falaram que ele é obrigatório? Ser obrigatório não está atrelado à atividade laboral remunerada? Com ou sem vínculo? A título precário ou não? Ele era advogado. Então ele era obrigatório. O obrigatório não é obrigado a recolher? Obrigatório é obrigado a recolher. Mas ele não recolheu. A contribuição social é tributo? É tributo. Ele pode recolher? Ele está querendo pagar o atrasado do tributo dele. Pode. Então paga. Entendeu? E se eu for levar pela prescrição quinquenal tributária, porque é tributo, seria 5 anos. Súmula vinculante número 8, Supremo Tribunal Federal. Então, assim, que porra... Desculpa o perdão da palavra. Que porra o STJ está interpretando os 36 meses? Não tem como olhar. Se eu olho como tributo é 5 anos, se eu olho pelo 27.2 seria todo o período. Agora, quando é para indenizar, né, Amanda? O 45A não tem período. Pode indenizar aí. 20 anos, não, indeniza aí. Então, eu acho que sim. Tá na hora de a gente começar a dar uma... Mas a Receita manda cartinha. Manda cartinha cobrando. Aí a Receita vem falando, mas é tributo.
Eu não sei onde que a gente vai parar. Essa jurisprudência defensiva que está acontecendo é muito culpa, a gente sabe, muito culpa, infelizmente, dos advogados não preparados, que estão levando as matérias estão subindo e não tem preparo. Prejudica todo mundo. Não tem preparo para estar lá em cima e a matéria é da água. Não é? O que você acha? Não, concordo. Sempre que às vezes a gente vai fazer uma mentoria, uma aula, e daí fala, vamos fazer uma IDR. Eu falo, não, gente, calma, não faz RDR. Pelo amor de Deus, não façam. Não faz especial, não vai que sobe. Né? Vai que sobe. Então, assim, vai que sobe né? essa merda, pelo amor eu acho que de assim, Deus. a gente tem que escolher com cautela aquele processo que realmente, né, tem chance, tem que estar bem instruído, a tese tem que estar assim, abarcando ali as possibilidades, porque é exatamente isso. Um processo mal instruído, os pedidos mal feitos, né, pode gerar uma jurisprudência como tem gerado, que vai prejudicar todo mundo, e vai ter efeito vinculante, vai prejudicar todo mundo. E aí até a gente tentar mudar o entendimento, evoluir esse entendimento, né, que a gente fala que o tribunal não muda o entendimento, ele evolui o entendimento, vai levar anos e anos, sim, e alteração legal, mas o recolhimento em atraso, infelizmente, o que a gente tem hoje é mais uma interpretação judicial, que é ruim, mas que, a meu ver, administrativamente hoje está muito pior. Sobretudo depois do 10.410. Então... Que é outra aberração, que eu não sei como é que foi o negócio daquele. E agora vem a machadada final com a nova IN e a nova portaria do Conselho de Recursos, que é outra problemática que vocês vão ver aí, que vai pôr um monte de problema. Porque o Conselho de Recurso ainda tem uma certa independência e, para quem milita, sabe militar, você ganha muita coisa lá. Né? E ele é muito mais rápido, muito mais célere do que a própria justiça e, às vezes, muito melhor. Ainda é. A grande questão... Depende da matéria. Depende da subseção. Tem subseção que o GEF é mais rápido. É que assim, vamos fazer... Eu te invejo. Quem não queria militar? Vamos fazer uma... O TRF4 é uma exceção. É uma exceção da exceção da exceção da exceção. Quando eu falo nível Brasil, TRF4, entendeu? Não dá. Então, assim, o Conselho de Recursos eu consigo minimamente ter um começo, meio e fim em um ano e pouco. Algo que aqui no TRF da terceira região, às vezes demoraria 5, 10. Então, assim, diferentemente do TRF4, que demoraria ao mesmo tempo um ano. E aí, ok. Talvez até menos. Até menos. Eu não sei, eu estava com uma aluna de Santa Catarina, né, semana passada. Ela falou, professor, aqui, ó, me dá uma raiva, eu explicando tutela e tal. Professor, aqui eu nem peço tutela. Eu falei, né? Que cidade que você é mesmo? Que lugar que você é? Santa Catarina, eu nem vou comentar. Ela comenta, eu falei, você não pede mesmo. Quanto tempo demora para sair a sentença definitiva no benefício por incapacidade? 6 meses, 8 meses. Vou pedir para quê? Não tem mesmo. Vai pedir 30 dias. Sim. Professor, e eu não sei fazer cálculo. Lógico, o seu sistema de cálculo aí faz sozinho. Não, mas aí é uma realidade que os advogados não têm. Não, sim, mas é uma realidade. É uma realidade que os advogados do Brasil não têm. A gente não tem acesso a isso. O GEF de São Paulo, o GEF da cidade de São Paulo, é o pior GEF Brasil. Eu tenho umas noções aqui de servidor público que é bem complicado. É o pior GEF Brasil. E não só porque... Não é porque tem juiz ruim, não é nem isso, não. É pelo tamanho que é São Paulo. Então, você imagina. Né? Por exemplo, Piauí, eu acho que tem, se não me falha a memória, 18 mil advogados. Se não me falha a memória, 18 mil. Tá? Rio Grande do Sul, nem sei quantos tem. Mas São Paulo são 500 mil advogados. Não precisa falar mais nada. Não, e aqui é complicado. Entendeu? Assim, É tudo uma... Você pega todas as OABs, São Paulo ainda é maior. Só São Paulo ainda é maior. Então, assim, você imagina com o TJ, o maior TJ da América. Por exemplo, aqui, as ações que eu tenho basicamente aqui são muito servidor público, tempo especial, 942 do STF, conversão, tempo especial comum. E as sentenças, mesmo depois do julgamento, STF agora, com o trânsito do julgado, eles não acompanham. Não, servidor público não pode converter tempo. Gente, tem a jurisprudência da STF agora. Súmula 33.
A própria súmula 33. Não, e o tema 942, né, de agora, sim, mas não acompanha. Mas... Vai fazer um ano, né? Setembro vai fazer um sim, ano. mas mesmo assim você já tinha a súmula que lá já tinha ficado definido, gente, depois veio o tema, assim... mas não adianta. São Paulo é um jeito certo de você fazer a petição. Você vai ter que pegar embaixo do cabeçalho, você tem que colocar o tema. Ah, mas eu coloco. Gigante. Aumenta a letra. Porque até na minha aula de petição inicial eu sempre falo, olha, boto aqui embaixo se tem, né, tema repetitivo, repetição geral, coloca ali já. Coloca a observação sob pena de reclamação. Aí você vai ver, sob pena de reclamação. Essa é a dica. Então. Porque sob pena de reclamação. Só que você tem que fazer. E é facinho. Que agora eu fiz até embaixo. Não, assim, não precisa. Não precisa. O que você faz? Quando você reclamar para o Supremo, falando que ele está descumprindo o tema ou a súmula, o Supremo vai mandar um ofício, um e-mail, né? Um ofício, formalmente, vai falar, o que está acontecendo? Me esclareça. Aí ele vai falar, e sai. Já concedi, já não então, é bem assim. Então, assim, pode falar sob pena de reclamação. E aí vai entender, porque quando coloca sob pena de reclamação, o cartorário vai pegar, vai mostrar para o supervisor vai pegar, não é no papel, né? Vai pegar, vai levar para o diretor vai falar, putz, vai dar merda. Excelência, o que é isso aqui? Aí porque desanima, né? A gente já luta para chegar no STF, daí ganha lá, depois tem que explicar. Mas eu vejo bastante, eu concordo, que existe uma diferença entre os TRFs, porque quando a gente pega um colega lá do TRF4, a gente vê uma mudança na fala, nas petições, no jeito que demonstra e desenvolve a peça, e quando a gente pega aqui, o Jeff daqui, é aquele copia e cola, e aí a gente os advogados fazem de qualquer jeito, o juiz finge que lê, e a sentença finge que tá legal, e aí é o direito que se enfraquece. Tenta fazer uma petição no Tribunal de Minas. Tenta protocolizar para você ver. Não, tenta. A primeira coisa, desinstala todos os Javas. Porque os seus Javas não servem. Entendeu? Depois vai aparecer lá, leia o manual. Você pega o manual, 50 mil páginas para você ler. Minas é zoado. Minas é o lugar que o juiz não despacha. Quem despacha? O oficial de gabinete. Se quiser te receber. Inclusive, preside audiência. Normal. Então, assim, por isso que eu tô falando, quando a gente está falando para o Brasil inteiro, cada lugar tem uma particularidade, e assim, o Sul é uma particularidade muito boa, mas é só no Sul. É só no Sul, infelizmente. Ali na minha advocacia. É raro, assim, quando eu faço recurso administrativo. Um dos temas que eu vou falar também amanhã, que é benefício de prestação continuada, a meu ver, a via administrativa acaba sendo mais vantajoso para o segurado, né? O benefício de prestação continuada, dificilmente há o ajuizamento, mas fora isso... Mas você tem, por exemplo, o Jeff, que vai falar... O Jeff faz só a aposentadoria especial e a conversão de especial em comum. O Jeff só faz ADM. Só faz ADM. Só que ele pegou o jeito de fazer. É o que eu falei, tudo aqui é o jeito. Então, às vezes é o e-mail para aquele cara que ele sabe que vai resolver, entendeu? Uma reclamação do jeito certo na DIRBEM para o cara X, aí é outra para DIRAP, então para DIRSAT, ele sabe aonde ele vai bater. Essa é a diferença. Manda o direct direto para o presidente da RPS, para o Borges, e printa a tela, e aí tem resposta. Então, tem jeito de fazer. E aí são dois caminhos, né? Ou você aprende ralando. É uma advocacia um pouco diferente da judicial. É isso que eu falei. Cada previdenciário é tão maluco que cada pedacinho do previdenciário eu tenho que ser especialista mesmo. Então, assim, o cara que faz administrativo, ele tem que ser bom no ADM. Tem que ser bom. Por exemplo, ela abriu a guichê virtual, né? Não sei o que você vai fazer. Não, fui ajeitar o guichê virtual. Não. Daquele do servidor lá, que era exercício anterior. O que era que você queria fazer?
Para indenizar, para você dizer? Eu não lembro. O cara falou, não existe isso aqui. Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu tô com o PAD aberto aqui, seu nome, tô abrindo o PAD. O cara... para fazer reabertura de tarefa. Reabertura de tarefa. Ela falou, não existe reabertura de tarefa. Não tem. Não tem. Ela falou, não, tô com o PAD aqui, vou fazer o PAD. O nome do senhor tá aqui, eu já tô manejando o PAD. Ele, oi? Doutora, manda então a petição desse e-mail. Pronto, aqui. resolveu. Eu mandei na mesma hora ele reabriu. E fez. Porque é a arma, entendeu? Então você não vai fazer, tô abrindo o PAD. E o servidor sabe quanto dói um PAD. Então, assim, é a arma certa. Vou enfiar ali o PAD garganta abaixo nos termos do artigo 116 e 117 da Lei 8.112/90. Meu amiguinho, você vai se ferrar e corre o risco de perder o cargo ali, porque ali é prevaricação total. Aí ele faz assim, ó, eu vou deixar de reabrir a tarefa? Nem sei se não pode, eu vou reabrir essa merda. Prefiro aguentar depois o supervisor mexendo no saco do que abrir um PAD. E o PAD do INSS é aberto e, pasme, Amanda, o servidor que abre o PAD, quando forma a comissão sindicante, ele quer o sangue do outro servidor. E os servidores sabem disso, então eles falam, não quero. Você sabe disso. Paulo foi servidor, Paulo deu aula no INSS há muito tempo. Tô mentindo? Falou que vai. Se você falar que vai abrir o PAD ou PAD. Começa assim: o pessoal da comissão, você é culpado. Espera aí que eu já vou arrumar um jeito de mostrar que você é culpado. Então, a hora que você fala que vai abrir o PAD e você cita os artigos e ele sabe. Ele tem 2 artigos que ele conhece na Lei 8.112/90, o 116 e 117. Deveres e obrigações do servidor. Aí ele faz, puta que pariu, merda. E faz. Ué. É zoado. Eu não posso entrar aqui que eu desvirtuei o tema dela. Eu não sei o que você está fazendo aqui, só atrapalha, né? Ela tava falando bonitinho. E amanhã ela vai falar. Desculpa, ela vai falar de LOAS. Tema. Você tá dando uns cursos de LOAS também, né? Bem legal, vi lá. Você viu, os 2 do Sul, né? São topzera. TRF4 é bom. Não, mas eu vi. Não, mentira, eu vi. Tá ensinando o Brasil inteiro, a maior parte dos alunos não é do Sul, né? Muito aluno de Minas, São Paulo, muito aluno de São Paulo, Nordeste, muito aluno, e ensinando as particularidades que o LOAS tem, né? E, eu gosto de falar isso. A Mirelle vai vir aqui amanhã, tá? A Mirelle é uma assistente social, ela faz só ADM. Ela tem 3.000 LOAS protocolizados. Você acha que ela ganha dinheiro ou não? Muito! Fazendo um LOAS. Então, o advogado não dá muito valor para o LOAS. Um LOAS não dá nada, filho. Um montão de LOAS junto é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? O que mais, Amanda? Amanda, perguntaram sobre a complementação do MEI. Eita! Por que vem sempre com esse MEI? Porque falaram que ter um MEI é fácil. Você não tá fazendo nada, abre um MEI. Você abre na internet em 5 minutos. Exatamente. É baratinho pra tudo é MEI. R$50. Não, e assim, é como se fosse um enquadramento ali, um tipo de segurado, assim, como se fosse... assim, eles não esquecem que tem que ter uma atividade, né? Tem que exercer uma atividade, é tipo... Não, é como se fosse, eu sou agora serve para pagar INSS. Exatamente. 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 Não. Bom, a complementação do MEI especificamente é porque, assim, pessoal, o MEI ele tem uma alíquota de 5% sobre o valor de salário mínimo, né? Só que essa alíquota de 5%, ela só vai garantir para o MEI a aposentadoria por idade e os benefícios de risco. Caso o MEI queira se aposentar por tempo de contribuição, ele vai ter que fazer a complementação da alíquota. E aí, ele tem que pagar a complementação de 15%, né, em cima ali dos 5% que ele já pagou, para ficar 20% e aí poder pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição ou as outras regras de transição. O que o pessoal tem muita dúvida também é o seguinte, eu sendo MEI recolho sobre um salário mínimo, o que eu posso fazer para me aposentar com valor maior? Bom, pessoal, daí a gente tem que lembrar o seguinte, o MEI é um segurado obrigatório, tá? Então, como segurado obrigatório, você não pode ter uma segunda filiação como segurado facultativo, por exemplo. Então, você não pode, por exemplo, pagar um salário mínimo ali do MEI e aí pagar 20% sobre R$4.000, por exemplo, facultativo. Você não pode.
Ou seja, você, se quiser fazer uma segunda contribuição, tem que ser como contribuinte obrigatório. E aí a gente precisa lembrar que contribuinte obrigatório se presume que você exerce uma atividade remunerada. Se você exerce uma atividade remunerada, você tem renda. Se você tem renda, logo você tem que pagar imposto de renda. Então, quem quer ter essa aposentadoria maior, tem que cuidar, porque se você tiver uma segunda renda, você pode sim ser chamado para pagar o imposto sobre isso, né? Então, muitas vezes não acaba sendo vantajoso, tá? E o pessoal confunde muito complementação com indenização. É Exatamente. diferente também. A gente estava falando de indenização, o pessoal sempre quer saber, mas e essa complementação, né, também tem que ter, para contar como carência, é diferente, né? Ali tu está só complementando, foi pago em dia, eu não tenho esse problema. Não tem. Tem que ter qualidade segurada, tem que comprovar a atividade, no caso dos últimos, né, que seja maior que os últimos 5 anos. Então, pode complementar a qualquer tempo. Pode complementar a qualquer tempo. E outra coisa também, tem a complementação da alíquota, né, que é no caso do MEI de 5% para 20%, no plano simplificado de 11% para 20%, e tem a complementação, pessoal, de quando a contribuição ficou abaixo do salário mínimo. E aí você vai complementar ali o salário de contribuição. De novo, não é indenização. Não é indenização. Indenização, pessoal, é só para o período anterior ao último quinquênio. Aquilo que já está prescrito é indenização. Os últimos 5 anos ou vai ser débito, né? Sim. Que aí não, tem ali as correções e tal, mas o cálculo é diferente. E tem uma nova questão também nisso tudo, que são as suspensões do contrato de trabalho na pandemia, que ficaram abaixo do salário mínimo. E aí a gente tem que lembrar que depois do decreto, mesmo sendo segurado obrigatório, segurado empregado, ele vai ter que fazer a complementação para aquele mês que ficou abaixo do salário mínimo ser computado. E a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. A grande confusão que vem é assim, começou empregado, o artigo 30 seguinte da lei de custeio fala que a responsabilidade é do empregador, mas nesse ato da pandemia, quando a contribuição fica abaixo por conta dessa suplementação aí por conta da pandemia, ele tem que complementar como empregado e a obrigação é dele. Olha a bagunça. É outra bagunça. Você pegou um tema foda, hein? A não ser que eu queira agrupar, né? Não, eu também gosto. Pode também. Pode também. A vantagem pode fazer a qualquer tempo. Então, só que essa na frente, só vai ver lá na frente que não está deveria ter, ele consegue. Na prática não está funcionando. Sim, não só na teoria. Não, Fred, não perde, mas tenta explicar para um empregado que ele tem que fazer a complementação. Sim. Entendeu? Senão esse tema e aí você tem um monte de nós que, como é um negócio novo para todo mundo, os empresários não estão preparados. Quando ele faz a redução da jornada, ele não sabe nem como é que ele te paga. Por exemplo, ela, não vou citar onde, mas ela ficou quantos meses? Eu acho que o total eram 6 meses. 6 meses sem... Não, mas falando sem receber do empregador, não vou citar onde. 6 meses. 6 meses? 6 meses de redução. E o empregador não... aí ele foi e pagou tudo de uma vez. Aí ela achou que era o 13º. Mas não era o pagamento dos 6 meses. Entendeu? No lugar que ela dá aula e tal. Quer dizer, porque não é nem... Eu entendo, o cara não sabe como fazer. Sim. Ele se perdeu. Sim. Esse tema tem muito detalhe, é sempre importante que a gente diferencie bem o que você está fazendo, né? Está prescrito indenização, e aí tem mais uma questão, né? Indenização. Se for até outubro de 96, não vai ter juro e multa. Se for depois de outubro de 96, vai ter juro e multa. Não tem mais um detalhe, né? Exatamente, a vida inteira. Tem que fazer o requerimento ainda. E aí você cai numa questão pontual, que é a possibilidade de ser transmutado em crime previdenciário também, que é uma outra história, né? Que é uma coisa que nunca foi levada a ferro e fogo, mas... Pode. Que o Brasil é mestre em não pagar, né? Infelizmente, a gente tem muita contribuição social aí, não recolhida. E aí tem a problema. Entrei com ação trabalhista. Cadê a Selma? Entrei com ação trabalhista. Tudo bem?
ganhei na ação trabalhista, o empregador fez o pagamento, tá? De um período de, sei lá, 5 anos. 5 anos. Essa contribuição vai ser computada? Mas ela está em atraso. Não, mas aqui a gente entra na E eu não tenho mais qualidade de segurado. Não, mas eu não tenho mais qualidade de segurado. Eu entrei com a ação demorou pra caramba, mandou pagar, quando pagou 5 anos. Mas como ele é segurado empregado, daí ele tem qualidade de segurado, né? Teria, né? Mas se é segurado empregado, pela lei tem qualidade de segurado, né? Tem, seria, mas ó a problemática. É responsabilidade. Tem, mas ó a problemática. Isso caso, aqui vem do CNIS, não vem? Nesse caso, vem do CNIS. Se você entra no INSS, você comprova o vínculo como segurado empregado, não tem nem recaixa ele. Não precisa nem recolher. Não precisa nem recolher. No INSS não, né? No conselho. Aqui em São Paulo você vai tomar um sonoro ou não. Você vai ter que invocar o anunciado número 2 do CRPS e aí você ganha. Fora aí você vai perder. Mas, olha só, isso recolhi para o Fred. Eu, empregador, recolhi para o Fred 5 anos. Esses 5 anos são extemporâneos, não são? São porque não foram pagos na data certa. Ele entra no CNIS de forma extemporânea. Aí eu vou ter que arrumar isso no CNIS, não vou? Aquela prova trabalhista é uma prova. Olha o tamanho da encrenca que esse cara entra. Então, numa ação trabalhista, ele resolve um pedacinho, mas gera um monte de problema para ele, e ele não sabe. E ele vai embora. Aí, depois de 20 anos, que ele não sabe, sim, ele vai lá e aparece, mano, peraí, eu achei que eu tinha o tempo, mas tá faltando 5, e aí os 5 anos estão lá, extemporâneo. Como é que ele arruma os 5 anos? O processo trabalhista foi destruído. Se fizer acordo, então piorou. Então, olha um monte de... Porque deveria... Por isso que eu sempre defendi, lá atrás, Selma, que a Justiça do Trabalho deveria julgar a previdenciária e não deveria ser da federal. Sim. Não, sério. Mas não esqueçam a questão, estou falando tecnicamente, porque eu tenho um problema. Se eu vou discutir benefício por incapacidade acidentário, estadual. Se eu vou discutir benefício previdenciário por incapacidade previdenciária, federal. Certo? Vamos voltar para o acidentário. Eu ganhei acidente de trabalho. Então, o Fred ganhou um auxílio, incapacidade temporária e acidentário. Quer dizer que foi oriundo de acidente de trabalho. Ele vai na trabalhista. A trabalhista não reconhece o acidente de trabalho. Não ganha dano moral nem material. Explica para o cliente isso. O cliente fala, como assim? Eu ganhei lá e perdi? Como? Ou vice-versa. A gente tem muita decisão que na trabalhista eu ganho, na estadual eu perco, ou vice-versa. Sendo que o correto, lá na emenda constitucional 45, era para ser tudo colocado nesse trabalho. O previdenciário inteirinho a ser deslocado para isso do trabalho, mas por conta do lobby da federal, porque o que a gente tem que entender é assim, quem detém o previdenciário detém o poder. Qual o poder? O poder do precatório. Que mexe aonde? No bolso do governo. Então, o federal não ia largar. Por isso que não foi para a trabalhista, mas seria muito mais fácil. Não estou nem discutindo que a trabalhista é muito simples, não estou nem discutindo isso. Estou falando a questão técnica mesmo, ó a problemática. Como é que a gente resolve esse problema de CNIS do cara? E o cara não entende. O empregador não recolheu, aí pior ainda. Porque chega lá, quantas a gente não vai aqui em São Paulo, coloca a carteira de trabalho lá, o INSS fala assim, você não tem direito a nada, mas aqui a carteira aqui. Não, você não tem. Por que eu não tenho direito? Não tem nenhum recolhimento aí. Mas o artigo 30 da lei de custeio fala que é obrigação do empregador. O enunciado número 2 fala que é obrigação do empregador. Não será negado o benefício previdenciário quando a obrigação tributária não for do segurado. Ok. Mas o cara tem competência para invocar isso? O segurado? Não. Se o advogado não invoca, quiçá o segurado. Então, eu acho que na trabalhista deveria, já que não tem, não é lá, deveria ter um convênio de alguma forma com a INSS, que quando eu ganhar uma coisa na trabalhista, ele fosse para o CNIS acertado. Mas não vai. O ideal seria automático.
Mas não vai. Não vai. E é tudo informatizado hoje, não vai. Ele vai extemporâneo. E não foi eu que coloquei o erro, foi o Fred que não recolheu. Sim. Que é meu ex-patrão. E mesmo assim eu vou me ferrar. Hoje, né, as mais recentes, a gente sempre avisa, né? Olha, isso não é automático, é importante que logo já faça o acerto do CNIS, porque isso vai influenciar lá na aposentadoria, mas os passados daí tem que... Não, mas o problema é assim, nós previdenciaristas avisamos. Os trabalhistas, tipo a Selma, que faz previdenciário também, entende previdenciário, ela já mescla o serviço. Mas o trabalhista puro nem sabe disso, nem sonha com isso. Ele vai me informar como, se ele nunca viu isso? Ele não sabe nem que NIS é de comer? Sinis? Tem uma outra coisa também, além de só um vínculo extemporâneo, ganhei uma equiparação salarial. Ferrou! Aumentou meu salário. Não sabem fazer a correção. E isso melhoraria meu benefício. Vamos zoar mais o barraco? Valendo 10 mil reais aqui que o Elismar vai dar agora. Tem que apertar o botão. Abra o sistema do INSS. Eu tenho já uma pensão por morte de servidor público e estou pedindo a pensão por morte no regime geral. Achem lá o botão do recálculo que vai fazer o desconto automático para escolher o benefício. Cadê? Então acha no regime próprio um botão também. Valendo 10 mil, gente. Uma emenda constitucional foi 2019, nós estamos em 2021. Cadê o botão? Aonde que eu coloco isso? Não tem. E aí depois vai vir te cobrando com juros e vai cobrar. Você recebeu. Aí a Amanda recebeu o duplo pensionamento em 100%, porque não tem aonde descontar, não tem onde fazer o cálculo, não tem onde optar, não tem onde porra nenhuma. Culpa sua. Mas eu não sabia disso. Não, culpa sua, tá lá na emenda. Mas não tinha nem no sistema do INSS. Pode devolver. Vai consignando o pagamento, né? De Sim! repente ele vai aparecer consignando tudo e o segurado vai ficar lá. Agora eu estou ganhando isso. Mas né? olha o tamanho do problema. É igual, é uma baita de uma sacanagem, é igual fugindo do seu tema, mas que é importante, a pensão por morte quando eu não preencho os requisitos dos 2 anos, Sim. ou dos 8 meses, não importa. E aí gera a porra da pensão por morte. O advogado inexperiente vai entrar, vai ganhar a pensão por morte e falar, ganhei aí, eu sou foda pra caralho. Beleza. O cara fala, doutor, maravilhoso. Por quanto tempo ele recebe? 4 meses. Só que ele recebe o quê? Pensão por morte. Sim. E depois acaba. E ele fala, como que acabou? Também não sei. Eu não entendi. Olha aquilo, por que não fala logo não, ou criasse um outro nome de benefício qualquer? Auxílio funeral. Auxílio inferno? Vai falar pro cara, vou te dar 4 meses para te dar uma força. Mas vem a pensão por morte por 4 meses e o advogado que não conhece a lei, ele vai falar que ganhou, o cliente vai acreditar achar que ganhou pro resto da vida. Pronto. A pessoa faz parcela, chega no 5º mês, não tem dinheiro. Vai perguntar já melhor o advogado que cobra benefício, né? Não. De cobrar 4 benefícios. Não, aqui é o seguinte, eu gerei a pensão por morte, eu vou... Cadê a Juliana? Eu vou cobrar, não igual a Juliana, vou cobrar barato, vou cobrar só os 4 benefícios. Os 4 primeiros. Só tem 4. Não, é doído. Tá difícil. Gente, mas isso também, Carlos, quando não faz o seguinte, eu tive um caso no escritório muito parecido, e que foi assim, demorou para conceder, quando concedeu, disse que concede por 4 meses, expediu a carta e já veio a cessação na sequência. É isso aí. Ele recebe só atrasado. Ele só recebeu os atrasados, acabou. Que era os 4 meses. É tipo o salário maternidade. Sim, mas o problema é a nomenclatura, né, Ana? Vem como pensão por morte. E a gente não precisa ir longe. Nós tivemos uma emenda constitucional, 13 de novembro, que demorou 4 meses. 4 não. O sistema começou em abril. O sistema começou a processar em abril. Carta de concessão em setembro. Carta de concessão de pensão por morte, de aposentadoria por idade, que era a regra de descarte, em dezembro para janeiro. O sistema que está totalmente perdido. A regra que você acabou de trazer da pensão por morte, da consignação. Gente, agora que está começando a andar, e está vendo consignações enormes, aposentadoria por incapacidade permanente, lá embaixo, destruindo o benefício, pessoal recebendo lá embaixo.
E ele falou, mas da onde que é isso? Não, você está recebendo aposentadoria por incapacidade permanente, sim. O sistema ainda não, que ele ainda não está operando. E você está já com uma consignação, isso é benefício. Logo que passou, antes da portaria 450, começou a discussão se era dia 12 ou se era dia 13. Se era Aí tinha programa de cálculo que era dia 12, tinha programa de cálculo que era dia 13. Aí saiu a portaria 450, não, é dia 13. Então ficou dia 13. Aí depois teve a atualização do sistema do INSS. Tudo demorou. Assim, eu sempre fiz uma analogia que a emenda constitucional número 20. Eu falei, pera um pouquinho, vamos lá. Aparecia lá, 16/12/98. Falei, vamos tentar usar essa mesma lógica. É a lógica. E no fim foi a lógica. Mas, no fim, não é lógica, né? É prazo, né? A gente tem que prazo. É prazo. Não tinha discussão, era prazo. Mas se você olhasse os sistemas de cálculo, a gente ficou muito refém de toda a informação que não era real ainda. Na verdade, né? assim, oficial, a verdade. A informatização dos sistemas é muito boa, vai possibilitar que a gente advogue em qualquer lugar do Brasil e etc. Mas a gente percebe claramente que o sistema DataPrev NSS não está nem perto de ser regular. Com certeza. Está bom. Então, assim, eu acho que ainda vai demorar muito, muito tempo para dar uma meia que acertada, porque é cada absurdo. Como é que vem aquele acordo, não me entra na cabeça, um acordo procedimental sem a presença da ordem, Sim. onde o primeiro prazo vai começar a correr com o encerramento da instrução do requerimento. A porcaria do sistema não deixa o requerimento se encerrar, pedindo documentação que você já juntou 15 vezes, e vem de novo. Fred, você não colocou o RG. Eu falei, puta, cara, eu sou burro mesmo, RG. A RG de novo. RG de novo. Se você não junta... Encerra. Vem um despacho assim, Encerra. Segurado não juntou Encerra. documento. Encerra. E como é que ele falou? Se limitou a avisar que os documentos já estavam no processo. Encerra. Ele fala isso no despacho. Encerra. É um absurdo. Não, mas encerra. ainda está na instrução. A gente viu isso daí. Tem gente que não consegue nem fazer o requerimento. Você não tem 15 anos. Outro problema. Não consegue Voltou com a trava. Totalmente contra ele. A trava antiga, né? Essa era uma trava antiga no começo dos anos 2000 e essa trava voltou agora, que é não conseguir ir para frente se eu não tiver os 180 meses, os 15 anos. Sim. Só que é um absurdo. E aí ele não consegue. Aí qual é a única forma? Ele vai ter que ir para o Poder Judiciário invocando o artigo 5º, inciso 34 e 35, direito de acesso e direito de petição. Só que, puta que vida! Isso aí eu lembro. E aí eu não vou cobrar honorário? Cadê a Juliana? Vamos cobrar honorário. Quando não tinha nada de digital, que era tudo na agência, eu lembro que tinha, por exemplo, eu fazia muito adicional de 25% e aposentadoria por tempo. E os servidores do INSS, quando chegava lá com o requerimento para protocolar, ele falava, não, eu não vou protocolar isso aqui, porque isso aqui não vai ser negado, não existe isso aqui, é só por invalidez. Eu disse, não, mas rasga, pode, eu só quero protocolo. Protocola, aqui a minha cópia, eu levava duas vias, né? Se puder de negativo, então melhor eu falava, mas pode jogar no lixo na minha frente, eu só quero protocolo, pode jogar no lixo. Eu falava, mas como? Eu só quero protocolo. Só quero não. Não, me dá negativa, me dá protocolo que eu vou dar o meu jeito. Só que ainda tinha essa conversa, né? Agora, se o sistema não aceita... O digital afastou. Não, afastou numas, né? Porque eu tenho todo o direito de ir no INSS e ser atendido. Não, essa é outra problemática. Mas o advogado, mas o segurado em si... Sim, mas no caso mesmo de reabertura de tarefa, que falou que não podia fazer, você teve que usar o PAD e tal. Mas muito advogado acabou saindo e indo na agência. Aí chega na agência, ele é obstado de entrar porque não pode, tem no digital. Só que a agência está aberta. Uhum. Opa, eu sou advogado, eu posso adentrar em qualquer repartição pública desde que esteja presente o servidor. Está presente o servidor, eu vou entrar, quem que é o responsável, e vai ter que fazer o protocolo. Me nega formalmente. Então, é um absurdo atrás de absurdo. E a problemática que a gente volta a discutir com os professores. E, infelizmente, os advogados não estão preparados para ter esse enfrentamento. Ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe como é que maneja um PAD. Ele não sabe onde protocolizar um PAD. Ele não sabe o que invocar. Ele sabe que ele tem o direito. A gente vê muito isso. Mas ele não sabe onde está para ele poder... Porque não é só você falar... Aonde está o direito que o advogado pode adentrar? Artigo 6º e 7º da Lei 8.906.
E na IN tá expresso ali, ó, o servidor não pode se negar de fazer nenhum mas não pode. ainda que seja notório. Mas ele nega. Ó, né? O professor Luizinho vai falar daqui a pouco, teve esse problema semana passada. Ele filmou e postou. Falou, ó, e o cara lá, aí a hora que ele filmou e falou que abriu o PAD, aí magicamente pôde entrar. Então, assim, o advogado tem que ter muito sangue nos olhos, correr muito atrás para conseguir resolver. Agora, ainda tem pergunta sobre o pagamento das contribuições em atraso. Vamos para a última, porque senão a Amanda já está morrendo aqui. O esposo dela está passando fome lá fora e frio. Não tá. Fome e frio ele não tá. Fome ele não tá. Sede ele não tá. Tá tudo tranquilo. Ó, deixa eu achar. A pergunta foi da... Ela queria falar da contribuição do empresário. Ele ficou 10 anos sem recolher. Isso. A empresa ficou 10 anos sem recolher. Ele quer recolher agora. E se pode recolher. Mesma situação que já foi falada, né? A empresa que e se vai contar como tempo de contribuição. E recolher o INSS do sócio. Porque a diferença aí é que se o sócio... Exatamente. Se a empresa é dele, a obrigação é dele. Mas assim, a gente tem que lembrar que o contribuinte individual que presta, na condição de pessoa física, que presta serviço para uma pessoa jurídica, a partir de abril de 2003, a responsabilidade é da tomadora de serviço. Sim. Se enquadra como se fosse um empregado, tá? A responsabilidade é da tomadora de serviço. Então, você, normalmente, nesses casos, quando não houve o recolhimento, a gente pede para a empresa ali uma declaração com a relação das remunerações. A própria IN traz como que deve ser essa declaração. Então, tem que ter o início, o final do vínculo, o CNPJ da empresa, assinatura. Isso é levado no requerimento de benefício, o período deve ser computado. É o artigo 4º da Lei 1066 de 2003. Isso aí é. Mas o caso dele é pior. Dele é empresário. Ele é empresário e não recolheu a dele mesmo. Como empresário. Ele tem que, a obrigação é dele. A obrigação. E 10 anos, né? Aí é só indenização. Caramba, tá ficando bonitinho isso aí. Olha! Vai ter um... Legal, tem um bar... É que vocês não estão vendo, gente. Atrás aqui tem um barzinho, né? Tá o Ângelo, o Paulo e tal, cheio de Coca-Cola. A Ana já tomou 5 Coca-Cola. Tinha um rumzinho ali no meio, viu, Jeff? Não, eu tomei. O que você tomou, eu tomei, mano. Não, eu também. O que você tomou, eu tomei agora. Eu tô querendo tomar essa água aqui, eu não posso, então eu tô segurando. Uma água para o professor. Pelo amor de Deus, gente. A professora vai precisar tomar uma água para conversar. Mas assim, tá ficando bonitinho, né? Vocês gostaram? Falando isso, eu nem perguntei se vocês gostaram. A gente não apresentou toda a jurídica para vocês. Muito mas tem legal. Lá para trás um monte de sala ainda. Ó, Bar. Né? Olha lá, mas aqui não tá dando para ver direito, não. Tem que enquadrar mais. Alguém focou ali. Chegaram no bar. Afasta aí pra você ver a cerveja. Tô tudo atrás do Paulo lá. Paulo, daqui a pouco eu tô ali com você. Pera. Eu aqui acabando que eu já tô liberada. Tá liberado. Tomar mais umas aguinhas. Umas aguinhas. Não, eu vou aproveitar. Eu não gravei o nome do seu marido. Eu sei que ele começa com a letra A. Alex. Você começa com a letra A. Já é alguma coisa. O sobrenome eu sei, mas eu não consigo falar. É chique demais esse sobrenome. Xixi. Mas eu quase vou sequestrar ele aqui para ele falar de previdência complementar. Ele fala de previdência complementar. Esse negócio chique eu não sei falar, não. O negócio nós falamos assim. Nem o cravichinho eu tenho dificuldade. Fred, a Ana falou assim, não, a gente tem uns precatórios para pegar. Ele falou, meu fundo de pensão de 300 milhões. Falei, opa, que porra é essa? É outro nível, cara. O cara que chama Cravixixi tem dinheiro. Você é o quê, Cravixixi? Tem dinheiro. Não precisa ser mais nada. Mais nada. Dá tanto medo que você nem quer falar o nome. Mas, pô, pai foi conselheiro CNJ, certo? Né? Eu conheço a biografia. Foi... a gente vai colocar ele na mesa aqui para atrapalhar. 300 milhões, se a gente conseguir pegar 3 desses 300... Mas que 3 eu tô ficando feliz com Puta, dá pra fazer um chouriço, mas não quero mais saber disso, não.
Você fez 30 milhões, o cara tá com 300 milhões, filho. Você é louco. Hã? Já vou tatuar o A dele aqui no braço. Alex. Não, Alex vai falar isso daí, né? Não, Tatuar. nome. Vai precisar os dois braços. Fecha o outro agora. Fecha o outro. Muito bom. Amanda, obrigada, amanhã você volta. Mas, ó, agora é sério, pensa então, se conseguir dar uma palhinha, pelo menos pra galera ter uma... Ninguém tira uns 15 minutinhos, pra galera ter uma noção do que é previdência complementar, que é um ultra tema, e a galera não sabe que esse mercado, principalmente dentro das corporações, dos bancos, precisa de advogados que entendam um pouquinho de previdência complementar para montar carteira, montar fundo e etc. Gerir, né? E é bem interessante. Dá para advogado ganhar. Sim, eu sei. É o patinho feio. Eu sei, é o patinho feio. Legal, já falei. Mas depois vira CIS, 300 milhões. Viu, eu vou falar daqui a pouco aqui. Eu já vai falar de 3 milhões. Não dá, meu, para. Obrigado, Amanda. Viu? Pode tomar sua água. Mas pode ficar sentadinha aí.